Disney Plus está com problema. Eles começaram a perder milhões de assinantes e estão retirando vários filmes e séries do seu catálogo. Tudo para poder cortar custos. As ações da empresa estão caindo já faz um tempo e a verdadeira natureza da indústria de streaming está começando a se revelar, passando de um oceano azul de dinheiro fácil para um verdadeiro banho de sangue, onde a luta é pelo licenciamento de filmes e séries, e a recompensa são os clientes. Só que nessa disputa, todos estão perdendo. O Disney Plus não é a galinha dos ovos de ouro que a Disney pensava que era. Mas como isso aconteceu? Será que essa indústria estava condenada desde o início? Pela última década, o streaming tem aparecido como um negócio imbatível em comparação com a TV a cabo. Plataformas como o Disney Plus oferecem preços mais baixos, recomendações personalizadas e a capacidade de escolher o que assistir e quando. No início parecia algo completamente revolucionário. A capacidade de pular a burocracia, tempo e custo de obter uma instalação de TV a cabo. Um grande dedo do meio para os gigantes gananciosos da TV a cabo, que estavam aumentando os preços e nadando nos lucros. Isso estava parecendo uma grande vitória para os consumidores. Mas como foi que isso aconteceu? Como uma empresa aparentemente pequena pode derrubar uma indústria multibilionária? Bem, o serviço inovador da Netflix venceu a concorrência, não com recursos, mas com inovação. Mais especificamente, inovação disruptiva, explorando novas tendências e se aproveitando da tecnologia, oferecendo mais conveniência aos seus clientes e vencendo a concorrência com seus preços mais baixos. A combinação desses dois fatores fez com que os clientes migrassem para esse novo serviço, abandonando o serviço antigo. Tudo parecia estar indo perfeito para a Netflix, mas lógico que outras empresas logo se adaptaram e se juntaram, como HBO, Paramount e a Disney, para pegar e surfar nessa nova onda. O streaming não parava de crescer, mas as coisas nunca são o que parecem. E por trás das portas fechadas, as coisas não eram tão glamourosas assim. Isso porque, por mais que o streaming seja muito mais barato que a TV a cabo, também é muito menos lucrativo. Ter pequenas taxas para as pessoas assinarem o serviço é ótimo para ganhar clientes, mas ao mesmo tempo existe uma grande desvantagem. O streaming não é nem de longe tão lucrativo quanto a TV a cabo. A ausência de anúncios e taxas mais baratas de assinatura significa que o streaming gera 1/6 do que a TV a cabo. Ótimo para os consumidores, é claro, mas a Netflix e outros serviços de streaming ainda estão lutando financeiramente em comparação com as empresas de TV a cabo. Então, se não é muito bom financeiramente, o porquê esse tipo de serviço é tão prevalente? Bem, empresas como Netflix, HBO e Disney vêm pensando em um jogo de longo prazo, se for os dias de reviravoltas rápidas em negócios. Muitas empresas na área de tecnologia têm que suportar muitos anos de perdas financeiras. Tudo isso para poder ganhar no longo prazo. Lucratividade não é a primeira prioridade das empresas, mas sim o crescimento. Está ganhando uma maior participação do mercado, ter mais clientes e cada vez mais dominar aquele nicho que você faz parte, forçando outros jogadores a saírem do setor. Essa estratégia funcionou muito bem na fase mais lucrativa desse tipo de negócio, por volta de 2010, mas com a indústria cada vez mais saturada, com tantas opções diferentes e clientes fragmentados,
pelos vários serviços existentes, o jogo teve que mudar. A falta de lucros e custos crescentes estão começando a afundar os preços das ações da Disney, que estão em um declínio drástico há algum tempo. E eles não estão sozinhos. Com uma recessão global em um modelo de negócios que está em apuros, os investidores estão começando a questionar essa estratégia de crescimento e começando a pressionar para ver um retorno. Se a empresa só tem prejuízos, logo ela não vai pagar bons dividendos, e os executivos só conseguem convencer os acionistas a jogarem o seu dinheiro em um poço sem fundo por um determinado tempo. Por causa disso, os serviços de streaming estão começando a implementar grandes mudanças, buscando cortar custos e aumentar as suas receitas, fazendo tudo o que eles podem, e esse certamente é o caso da Disney Plus. A ideia de um serviço de streaming da Disney pode até parecer uma impressora de dinheiro. Mesmo entrando um pouco mais tarde nessa corrida de ratos digital, eles sempre parecem ser uma força dominante, rapidamente acumulando milhões de usuários e mordendo uma boa fatia do mercado. Tudo graças às grandes e icônicas IPs da Disney e às estratégias de aquisições da empresa. Mas mesmo um gigante como a Disney ainda está enfrentando enormes desafios no espaço de streaming, mesmo com uma grande quantidade de marcas famosas como Star Wars, Marvel, Fox, Pixar e muito mais. A empresa tem investido pesado na produção de programas em torno das suas grandes franquias para tentar evitar a perda de assinantes, mas mesmo assim eles estão com problemas. A Disney não está mais aproveitando seu crescimento lucrativo com o serviço, perdendo milhões de assinantes, e o investimento pesado de dinheiro não está compensando. A era da fidelidade de um cliente a um serviço de streaming acabou. Esses novos projetos que eles lançam não são tão atraentes a ponto de manter os clientes. Isso porque toda a indústria mudou. A ampla gama de concorrentes e os filmes e séries estando espalhados por vários serviços de streamings diferentes faz com que ninguém se mantenha fiel a nenhum deles. Hoje em dia, não é difícil achar uma pessoa que fica trocando de um serviço por outro, dependendo do que tem no catálogo de cada um. A Disney tem tentado capturar clientes que não têm intenção de permanecer fiel a um serviço de streaming específico. Para fazer isso, ela investe milhões em projetos para atrair consumidores que ficarão apenas por alguns meses. Imensos custos para pouco retorno. A Disney pode ter pensado que esse mercado era uma fonte de renda fácil, mas está claro que a empresa superestimou o valor do seu antigo catálogo de filmes e propriedades, pois eles não são atraentes o suficiente para produzir lucros de longo prazo em um mercado tão fragmentado como esse. Os investidores perceberam que a Disney Plus não é a galinha de ovos de ouro que eles pensavam que era, e algo precisa mudar para agora. Eles começaram a espremer lucros da onde eles podem, com a meta de se tornarem lucrativos em 2025, e mesmo assim pode nem ser possível. A guerra pela lucratividade e sobrevivência está causando algumas mudanças no serviço de streaming, por causa da pressão imposta pelos acionistas para que isso comece a dar lucro. Mas o que isso significa para a Disney Plus? Eles serão capazes de se adaptar ou será que já estão muito comprometidos com a versão antiga do negócio? A gente já começa a perceber algumas dessas mudanças. Existem duas formas de aumentar a lucratividade de um negócio: aumentar a lucratividade e cortar os custos. E a Disney está tomando medidas drásticas em ambas as partes. A empresa está cortando custos à torto e direita, descartando vários filmes e séries do Disney Plus. Remover conteúdo de um serviço de streaming pode parecer uma ideia que pode
gerar muito descontentamento, mas fazer isso significa se livrar de um custo com o qual a Disney estava lutando desde o início do licenciamento. Cortar dezenas de filmes e séries vale a pena a indignação, porque mantém os investidores felizes e melhora os resultados financeiros. Espera-se que a Disney corte impressionantes 3 bilhões em custos de conteúdo, removendo propriedades que geram custos de licenciamento, mas não melhoram a fidelidade do cliente. A empresa está se afastando de um catálogo mais amplo e começando a redirecionar o seu foco para as marcas principais da empresa, além de estar planejando espalhar de uma forma melhor os novos lançamentos que chegam à plataforma, para reduzir os custos e evitar sobreposição nos lançamentos. O CEO da Disney, Bob Iger, anunciou que mais de 7.000 empregos serão feitos redundantes em um futuro muito próximo. Tudo isso em uma tentativa desesperada de tornar o seu serviço de streaming lucrativo no próximo ano. Uma meta ambiciosa e uma batalha difícil, mas cortar custos é apenas a metade da batalha, pois a Disney também está mudando a plataforma para permitir novos fluxos de receita, e essa pode ser a maior mudança de todas, em uma reviravolta irônica de eventos. Serviços de streaming, como a Disney Plus, estão olhando para o modelo de negócios da TV a cabo e estão oferecendo serviços com anúncios, os mesmos serviços que fez a publicidade se tornar coisa do passado. Agora perceberam que eles são uma necessidade para a lucratividade do negócio. A Disney introduziu recentemente uma opção de assinatura adicional para o seu serviço da Disney Plus, oferecendo um serviço com anúncios mais barato e aproveitando para aumentar o preço do pacote premium. A Disney não está sozinha nisso, já que a maioria das empresas do setor reconheceu a publicidade como um mal necessário, e serviços como Netflix, HBO Max e muitos outros agora oferecem planos mais baratos com anúncios. Mas será que isso será o suficiente? Nos próximos anos, a gente vai ver uma grande mudança nos serviços de streaming. Se foram os dias de crescimento sem fim, onde o streaming parecia uma impressora de dinheiro. O que parecia ser um mercado fácil para a criação de renda, agora entrou em uma fase de sobrevivência, um período em que as empresas devem se adaptar ou serão deixadas para trás. Já estamos vendo uma grande mudança na indústria, e sem dúvida veremos muito mais em um futuro próximo. Os métodos que a Disney está usando para salvar o seu serviço de streaming estão se provando eficazes, com mais inscrições para o seu plano com anúncios do que qualquer outra plataforma. Mas mesmo com esse novo fluxo de renda e mais clientes, o caminho para a lucratividade não parece muito fácil para a Disney. Será uma longa e turbulenta jornada, e os acionistas estão começando a se preocupar se algum dia eles verão um retorno do seu investimento. O maior erro da Disney durante esse período foi auto-infligido por causa do dano feito em suas marcas. Houve um aumento drástico de conteúdo na última década. Filmes, remakes, séries, animações, tudo com a intenção de encher a biblioteca do Disney Plus. Por mais que eles tenham voltado atrás em relação a essa prática, agora já é um pouco tarde. Muitos consumidores já tiveram o suficiente em relação àquela mesma fórmula usada que funcionava tão bem antes. Há um excesso de oferta de conteúdo para essas marcas. E o que a gente vê é que muitos lançamentos estão sem a mesma qualidade do que antes. E isso faz com que aquela marca vá perdendo seu valor. Quando há muita oferta, isso acaba afetando diretamente a demanda. A Disney caiu na armadilha econômica mais antiga. Se a empresa pode salvar esse navio afundando, é desconhecido, mas eles precisam tomar medidas drásticas se quiserem que o Disney Plus sobreviva.